Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Espaço Aberto, é o CNESAT e a gente dando continuidade, a gente vai ter agora uma oficina que vai falar para a gente um pouco de como que deve ser, né, esse ambiente de acolhimento pré-natal digno do parto, puerpério e essa coisa toda se dá de uma forma respeitosa. E para isso a gente tem a enfermeira Mariana Machado Pimentel. Ela é obstetra, enfermeira obstetra, ela trabalha com isso, tem experiência já nessa prática, vai trazer para a gente as experiências e tudo que ela pensa sobre como é esse trabalho dela, essa dinâmica. A gente agradece, Mariana, a sua presença aqui no nosso evento e fique à vontade, a palavra é com você. Olá a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, né? E aí iniciamos essa mini oficina para a gente trocar um pouquinho de saberes, um pouquinho de experiência que eu tenho. Trabalho com parto e nascimento desde 2014, que lá, quando eu estava ainda na graduação, fiz o curso de doula, e aí comecei a atuação com as famílias de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, e aí completei a minha graduação em enfermagem, posteriormente fiz a obstetrícia e aqui continuo. E aí, nosso tema de hoje é ambientes de acolhimento pré-natal, parto e puerpério dignos e respeitosos. E aí eu destaco essa minha fotinha, que essa foto foi exatamente após um nascimento, um trabalho de parto de mais de 13 horas. E esse trabalho de parto, ele aconteceu no início, ele estava acontecendo no ambiente domiciliar dessa cliente, e posteriormente a gente foi com ela para a maternidade, que já era uma maternidade de escolha, acordada com o médico que estava fazendo esse acompanhamento. E essa é a minha carinha posteriormente ao parto. Então, eu gostei dessa foto. A fotógrafa Sara teve esse olhar bem interessante. É assim que a gente sai depois de um parto de sucesso, né? De horas e horas ali trabalhando, empenhada, acreditando na fisiologia do corpo feminino. E sigamos. Então, os objetivos dessa discussão de hoje que eu trouxe para vocês, sensibilizar profissionais que atendem, né, ao pré-natal, parto e pós-parto sobre uma perspectiva de assistência mais acolhedora. Por que eu trago isso? Isso de maneira mais ampla, né? A gente na assistência à saúde, na assistência à gestante, eu, por exemplo, desde a época de formação de faculdade, eu fico observando isso em diversos cursos da área de saúde, seja fisioterapia, nutrição, medicina, enfermagem. A gente tem um olhar muito técnico e muito da patologia sobre a atenção à gestante. Ou seja, não seria um estado fisiológico e sim um estado patológico, o gestar. Então, esse olhar já dificulta um pouco essa perspectiva da assistência mais acolhedora, porque você age inicialmente como se você estivesse tratando uma doença, né, que precisa ter resolução. Inclusive, em termos técnicos da medicina, a gestação precisa ser resolvida, né? E aí eu trago essa questão para sensibilizar profissionais de uma maneira geral que você está lidando com a fisiologia. Né? As mulheres, elas fazem xixi, elas fazem cocô, elas menstruam e as pessoas que têm útero geram outros seres, né? Úteros saudáveis, enfim, diversas questões aí envolvidas, mas elas têm a possibilidade de gerar um outro ser de maneira fisiológica e não de maneira patológica. Um segundo ponto, despertar nos demais participantes que a condução dessa trajetória possa ser acolhedora em ambientes seguros. Ou seja, o hospital, por que a gente vai para o hospital, né? Começar assim. Por que a gente vai para o hospital? Geralmente a gente vai para o hospital ou para uma clínica de saúde ou um postinho de saúde quando a gente tem algum problema. Isso é natural, né? Estou com uma dor, estou com um mal-estar, ou quebrei alguma coisa, ou me acidentei. Então a gente vai para esses ambientes, né? Vai para o hospital, porque lá eu vou ter resolução do meu problema, né? Vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter outros profissionais lá da assistência, vai ter medicação, né, para resolver aquele problema. E quando a gente passa dessa perspectiva, né, como eu falei anteriormente, que a gestação ela não é uma patologia, e sim ela faz parte de um processo fisiológico de pessoas que têm útero, esse olhar começa a mudar um pouquinho.
Então, ajuda a gente a ampliar um pouco mais, ou seja, a gente não precisa estar necessariamente em ambientes fechados, hospital, clínicas, a gente pode ampliar um pouquinho os ambientes de atenção no pré-natal, parto e pós-parto, se a gente começar a ter uma visão mais fisiológica sobre esse processo. Terceiro ponto, motivar os envolvidos no processo, e aí isso demais profissionais, os próprios clientes, né, as gestantes, suas famílias, seus companheiros e companheiras, motivar os envolvidos no processo de gestar, parir e resguardar, a buscar informações atualizadas sobre o cenário obstétrico, dessa forma ampliando suas possibilidades. Então, o que eu mais vejo na minha atuação, já de alguns longos anos, independente do ambiente em que você vai ser acolhido ou acolhida, né, seja durante o pré-natal, parto ou pós-parto, você precisa se informar como que esses processos se desenrolam, né? Como que é aquela atenção ao pré-natal, quem vai prestar aquela atenção de pré-natal para você, se é o médico, se é a enfermeira, se é um trabalho compartilhado, por exemplo, na assistência pública, né? Você inicia o pré-natal com uma enfermeira, ela vai te pesar, ela vai verificar sinais vitais, e aí depois vai fazer alguns pedidos de, por exemplo, de algumas medicações, polivitamínicos, enfim, ela vai fazer uma checagem e posteriormente passa você para o médico. É uma atenção continuada, não é? Como que isso vai funcionar? E também com relação ao parto, ou seja, a partir do momento que você começa a gestar, né, que você está diante de uma família que está gestando, começam a surgir essas dúvidas. E é importante que elas sejam sanadas aos poucos e não se manter naquele posicionamento que é muito comum em consultórios médicos obstetras. Depois a gente vê. Sobre o parto está muito cedo para a gente falar sobre isso. Nunca é cedo para falar sobre algo que nos desperta curiosidade. Se está despertando curiosidade, eu tenho algo que precisa ser sanado. Então, a gente precisa, sim, desde o princípio, falar sobre isso, né? Quais são esses ambientes, quais são as possibilidades, quais são as vias de parto. Por que escolher uma cesariana? Por que escolher passar por um trabalho de parto via vaginal? Quais são as nuances desse cenário? E aí a gente vem historicamente, né? Tradicionalmente, o parto ele era um evento familiar, centrado na mulher, bem como a assistência anterior e posterior a esse ocorriam em seus lares, ou seja, era um ambiente cercado de muito mais mulheres, os homens, inclusive, às vezes eram afastados desse ambiente, o que também eu não vejo como algo tão positivo, e aí é uma particularidade, né? Porque eu acredito que os homens também precisam estar inseridos nesses cenários para se sensibilizarem acerca de tudo que acontece ali. Mas, tradicionalmente, as parteiras estavam ali com essas mulheres, né? No interior, por exemplo, né? No interior das cidades, as parteiras iam lá, assistiam esse parto. Nos centros urbanos, a gente já tinha alguns médicos que assistiam essas famílias, eram chamados no momento de emergência, mas predominantemente era um cenário mais familiar e mais feminino. As tias, as amas, né, que já tinham vivenciado aquilo ali, iam passando seus saberes. E aí, com poucos recursos, né, tecnológicos, onde a atenção ao pré-natal, ou seja, anterior àquele parto, não havia tanta atenção como a colocada hoje, né? Através dos protocolos de saúde, das resoluções. Então, não se tinha, né? O pré-natal tinha pouca relevância e isso começou a ser evidenciado em altos índices de mortalidade materno-infantil. Então, para tentar sanar, né, diminuir esses índices, entra o Estado. E aí o Estado precisa proteger as pessoas, as mulheres, os bebês, e aí com o intuito de melhoria na atenção prestada e ter um controle maior sobre eventos fisiológicos, consequente diminuição dos índices, né, dos índices de mortalidade, o nascer passa a ser um evento controlado pelo profissional médico, predominantemente. E aí esse médico, ele determina o local, como isso vai acontecer, quando vai acontecer, e a gente vem para o modelo hospitalocêntrico e mais mecanicista, mais intervencionista,
porque a gente traz essa visão de que é melhor intervir antes, porque pode acontecer alguma coisa. E aí, tratando mais uma vez, né, como a gente começou, o parto como um evento patológico e não fisiológico, o gestar como um evento patológico e não fisiológico. Então, você precisa intervir antes dele, né? E se acontecer? E se tem muitas coisas que podem acontecer? E se eu posso atravessar a rua e dar tudo certo, vou chegar lá do outro lado? E se uma moto estiver vindo ou alguém chamar a minha atenção, eu posso olhar para o lado? E se? É importante salientar que o trabalho de parto é um evento longo, ele é demorado e ele precisa ter um olhar de segurança a cada etapa dele. Então, ele precisa ser acompanhado, né? Então, a cada momento a gente vai intervindo, se for necessário, ou expectando, ou seja, aguardando, quando não é necessário. Mas é um evento longo, não é um evento como a cesariana, por exemplo, que é um evento mais controlado. Você sabe que horas que ela começa, que horas que tudo se desenvolve ali e que horas que ela acaba. Então, são caminhos diferenciados, mas possíveis. Com o modelo hospitalocêntrico, a gente tem essa entrada da cesariana no objetivo de salvar vidas. Mas, posteriormente, a gente vai ver um pouquinho mais disso aqui. Eu trouxe para vocês. Anualmente, no Brasil, acontecem cerca de 3 milhões de partos, sendo que hoje 1.680.000 são de cesarianas. Então, é um número que a gente precisa ainda entrar em equilíbrio, é um número muito alto, porque as cesarianas elas têm altos custos para a saúde, e ela aumenta os riscos de morbimortalidade para a mãe e para bebê quando ela não é bem indicada, ou seja, diversas e diversas cesarianas que a gente vê por aí. Eu quero cesárea, eu tenho medo da dor e eu quero cesárea. Meu médico acha melhor assim, porque eu já passei por uma cesárea, então tem que ser uma segunda cesárea. Então, diversas indicações, sem muito embasamento científico, que acabam levando ao maior risco de morbimortalidade materna e do bebê. E aí, trazendo um pouco das políticas, né, ao longo dos anos, rapidamente, assim, desde 1985, a Organização Mundial de Saúde institui as boas práticas da assistência ao parto. Em 86, a gente tem a regulamentação pelo COFEN sobre a atuação das enfermeiras na assistência gestante parturiente puérpera. Em 2000, implantação da Política Nacional de Humanização do Parto. Em 2015, se normatiza a atuação da enfermeira obstetra e da obstetriz. Só um adendo, a obstetriz, ela é uma profissional que ela tem a sua formação acadêmica. Essa formação acadêmica, ela se dá num curso de graduação em torno de 4 anos, 4 anos e meio, mas ela até então só existia na USP, né? Então, da mesma forma que a gente tem a enfermeira, tem a nutricionista, tem a fisioterapia, a gente tem a obstetriz. Então, era um curso voltado somente para atenção ao parto e nascimento de baixo risco, né? De risco habitual, que a gente fala. Ela não é uma enfermeira, ela não tem qualificação de enfermagem, mas ela tem qualificação para assistir ao parto de baixo risco. Em 2022, o Ministério da Saúde assume, né, isso mais recentemente, o compromisso de uma redução sequencial de 30 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos, onde atualmente, né, nosso cenário é de 223 para cada 100 mil nascidos vivos. Então, é uma meta bastante ousada e há que se falar que a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre as questões do parto e nascimento. Saber mais possibilidades, né? O cenário que está acontecendo, quem são os profissionais envolvidos, quanto mais informação a gente tem, mais seguro a gente vai ficando. O parto domiciliar planejado, ele permanece à margem do sistema, sem uma regulamentação específica, apesar da atuação da enfermagem obstétrica estar regulamentada, né, pela lei do exercício profissional. Então, isso só um adendo para que vocês compreendam um pouco dessa dimensão dos avanços, né, e às vezes alguns retrocessos com relação ao parto e nascimento. Lembrando que o parto domiciliar, aqui eu tinha que ter colocado até em destaque, é parto domiciliar planejado. Planejado. Não é aquele parto que se tinha lá antigamente, chama a parteira, traz pano quente, traz, enfim.
É um parto domiciliar planejado. Tudo é planejado para que aquele parto aconteça, todo um pré-natal é realizado diante daqueles acontecimentos. Né? Então, a mulher, ao longo do pré-natal, ela pode se tornar inelegível para esse parto domiciliar, inclusive. Ela precisa de um pré-natal muito bem acompanhado para que a assistência exista. E, predominantemente, quem realiza esse parto domiciliar planejado é a enfermeira obstetra. Aqui um pouquinho do meu olhar para vocês enquanto enfermeira, enquanto muitos anos de atuação de doula, enquanto mãe. Acho que todas essas vivências vão proporcionando esse olhar de acolhimento na assistência. Eu acredito na autonomia e fisiologia da pessoa gestante e sua capacidade em vivenciar o trabalho de parto, pós-parto de maneira digna e respeitosa. Eu promovo bem-estar através do acolhimento, atendimento multidisciplinar e da transmissão de saberes, despertando na pessoa atendida o reconhecimento e a apropriação de seu corpo e seus destinos. Ou seja, quem é o protagonista principal nessa história toda de parto e nascimento, independente de ser um parto de risco habitual, né, que seria o parto de baixo risco, ou de ser um parto de alto risco. A gestante, a sua família, esses são os principais envolvidos e deveriam, num cenário de acolhimento e respeito ao próximo, serem os principais ouvidos. Então, existem diversos protocolos, diversas leituras das boas práticas de parto e nascimento, que colocam, inclusive, em momentos que são necessárias intervenções maiores, por exemplo, né, uma indução de trabalho de parto, ou a necessidade de finalizar aquele parto, né, resolver aquele trabalho de parto e o nascimento acontecer através de uma cirurgia. Então, existem diversas escritas sobre ouvir aquela família antes de intervir. Então, a família precisa ser ouvida, aquela mulher que está gerando um novo ser, ela precisa ser ouvida, independente do tipo de intervenção que precisa acontecer. Então, nós não estamos falando aqui sobre um cenário onde só exista parto via vaginal, e sim um cenário onde a assistência seja respeitosa, independente do formato dela. Ou seja, os principais envolvidos precisam estar inclusos nas tomadas de decisão. Mas a mãe e o pai não têm conhecimento médico, não têm conhecimento técnico e científico. Sim, mas eles têm um desejo. Né? E aquele desejo, muitas vezes, ele pode ser respeitado. Às vezes a mulher tem um sonho de um planejamento aí, de um trabalho de parto e parto, que não pode ser realizado exatamente como ela deseja, mas tecnicamente existem outras possibilidades que não seja somente finalizar em uma cirurgia. E os profissionais da saúde que atuam na área obstétrica sabem disso, só que muitas vezes não oferecem essas possibilidades, ou seja, ele ou ela toma a sua decisão e aí não, que eu estou dizendo porque eu sei, porque eu vou fazer. E aí tira essa família e essa mulher desse lugar de protagonismo. O acolhimento na assistência. Então, o pré-natal, né, que é por onde que a gente começa. O pré-natal pela enfermeira obstetra. Uma vez positivada, a gestação é de suma importância o início do pré-natal, onde a gestante será avaliada de maneira multidisciplinar e preparada para os desafios do nascimento e puerpério. Desculpa. É através deste que estaremos amparadas tecnicamente para o acompanhamento seguro do trabalho de parto e parto, seja no ambiente hospitalar ou domiciliar. Ambos precisam ser planejados pela assistência e pela sua família. A gestante pode iniciar, isso é importante que as mulheres saibam, e os profissionais de saúde também, muitos não sabem, né? Que a gestante ela pode iniciar o pré-natal dela com a enfermeira generalista, ela tem capacitação para isso, com a enfermeira obstetra ou com o médico obstetra. Particularmente, hoje eu realizo assistência aqui em meu consultório, então eu atendo gestantes e famílias e inicio esse pré-natal.
E aí a gente vai fazendo o acompanhamento em conjunto com o médico obstetra de escolha dessa gestante, isso no âmbito particular. No âmbito da assistência pública, em geral, a enfermeira generalista, que está ali naquela unidade de saúde, ela vai prestar assistência inicial e o médico vai fazendo também as consultas, então essas consultas acontecem em conjunto. Então, são trabalhos multidisciplinares que podem funcionar muito bem quando se tem essa comunicação entre os profissionais ali envolvidos. Mais importante ainda é que o pré-natal seja realizado. Então, independente da via de parto, o pré-natal precisa acontecer. Eu não tenho como assistir uma gestante ao longo do seu trabalho de parto se eu não tiver acesso ao pré-natal dela, que é o que muitas vezes acontece. Às vezes a mulher não fez um pré-natal, né, não teve um bom acompanhamento de pré-natal e quer o acompanhamento de uma enfermeira obstetra para esse trabalho de parto. É muito difícil uma assistência acontecer dessa maneira, por quê? Porque a gente não tem segurança. Onde que a gente tem segurança? Em ficar horas e horas ali com a mulher dentro de casa, por exemplo, avaliando ela, fazendo a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê, verificando os sinais vitais, verificando a dilatação. Tudo isso a gente tem segurança em fazer quando a gente vai coletando as informações desse pré-natal. O pré-natal, ele é o ponto de partida. Ali tem que ter todas as informações coletadas daquela mulher, seja uma diabetes gestacional, seja uma hipertensão, tudo que aparecer ali ao longo daquela vida, daquele gestar, precisa estar ali, e anteriormente a ela também, isso é importante se destacar. E aqui as possibilidades para assistência, então, alguns atendimentos aqui dentro do ambiente domiciliar, né, que a gente inicia essa assistência ao pré-natal. Então, a gente conversa com essa gestante, com essa família. A gente ouve essa família, isso é muito importante. A gente, desde o início, antes de entrar em questões técnicas, né, o início do meu trabalho está em ouvir aquela família. Por que aquela família está procurando uma assistência de enfermeiro obstetra? E aí, predominantemente, o que eu ouço, tanto enquanto estava atuando somente como doula, como agora como enfermeira obstetra, eu quero, Mari, eu quero uma pessoa para estar lá comigo do início até o fim. Porque eu sei que o meu médico só vai estar comigo no hospital, mas muitas pessoas falam que é importante eu permanecer mais tempo em casa, então eu quero ter a segurança de poder ficar mais tempo em casa e ir para o hospital mais próximo do nascimento. Então, predominantemente, o discurso é esse, assim. E realmente é o que a gente vai fazendo. Só que para que eu tenha essa segurança enquanto profissional de estar atuando dessa forma, eu preciso fazer esse acompanhamento de pré-natal de qualidade. Então, em conjunto com o médico, que muitas vezes essa cliente já chega iniciado um pré-natal numa assistência médica obstetra. Então, a gente vai fazendo juntos essa avaliação, seja dos exames diagnósticos, né, os exames clínicos, os exames laboratoriais, tudo isso a gente vai observando para poder trazer essa segurança para o momento do parto. E, para além disso, a gente vai preparando essa família, essa gestante, para o trabalho de parto. Seja ele em uma resolução via parto vaginal, seja ele em uma resolução via cesariana, via cirurgia. O nosso papel enquanto enfermeira obstetra é preparar essa mulher. Esse bebê, ele vai nascer. Ele vai nascer. E a gente precisa estar ali para prestar essa assistência afetuosa, acolhedora, olhar nos olhos, estar presente para aquela gestante ou para aquela família. Então, o pré-natal pela enfermagem obstetra pode ser realizado em consultório, em ambiente público ou privado e em domicílio, independente da escolha pelo local ou via de parto está estabelecida. Então, mais uma vez, destacando a questão do pré-natal e trazendo também esse olhar mais amplo sobre as possibilidades para esse pré-natal, né? Sobre a atuação da enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra, ela pode atuar em diversos setores da saúde, né? Seja em ambientes públicos, seja em ambiente privado.
Aqui eu trago para você o Volver Acolhimento, que é onde eu estou nesse momento, que é o meu consultório, fica no bairro Barreto, em Niterói, onde eu presto essa assistência inicial em consultório. O pré-natal aqui eu trago para vocês as possibilidades para essa assistência. Então, essa primeira fotinho aqui, do lado esquerdo, eu estou com uma família muito querida, que eu tive a oportunidade de realizar esse pré-natal em parceria com a minha amiga que é enfermeira e que é doula, que é a Vitória Alves, e essa família foi assistida em domicílio, né? A gente ia, fazia essa assistência, eu estava como enfermeira obstetra e ela como doula. Então, foi uma parceria muito legal, porque há uma continuidade do trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente estava em contato com a médica desta cliente. Aqui eu trouxe para vocês alguns materiais que eu utilizo ao longo das consultas de pré-natal. Então, a gente tem, né, a placenta, a pelve, todos os materiais assim, educativos para poder facilitar esse processo de conhecimento, tanto pela mulher quanto da pessoa que estiver acompanhando ela, né, do acompanhante de escolha. Aqui embaixo um pouco sobre a amamentação, né, alguns materiais de amamentação, a colher dosadora, o copo coletor, o tamanho do estômagozinho do bebê. Então, a gente traz tudo isso. E essa foto mais ampla é a proposta de um pré-natal coletivo. Então, o que a gente faz? A gente reúne as famílias, traz outros profissionais. Essa foto mais ampla, a gente tem ali profissionais da nutrição, da psicologia, da fisioterapia, e enfermeiras obstetras e doula. Então, a gente conseguiu juntar isso tudo aqui no Espaço Volver, e aí tem diversos locais de acolhimento também pela cidade, né? Pela cidade de Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a gente consegue encontrar esses locais onde a gente faz uma troca de um pré-natal coletivo. Então, as mulheres têm a oportunidade de trazer tanto seus acompanhantes de escolha, às vezes vem uma avó, um avô, aquele pessoal, né, que fica na dúvida, o que minha filha está se metendo, né? Minha filha quer cismou com esse negócio de parto, quer parir na banheira, quer comer placenta, sei lá. As pessoas pensam tantas coisas, aí é legal, a gente convida essas pessoas para estarem ali trocando informações, porque muitas coisas que a gente tem, que a gente pensa, né, sobre o trabalho de parto e parto vaginal, estão no imaginário coletivo de uma desassistência, né? De um lugar onde a mulher ela era abandonada, onde muitas intervenções, tanto mecânicas quanto farmacológicas, eram realizadas desnecessariamente. E aí a mulher tem um relato de parto sofrido, muita dor, foi horrível, fiquei sozinha, não tive direito ao meu acompanhante, meu marido não podia entrar, minha esposa não podia entrar. E tudo isso vai trazendo experiências e ouvidos, né, terríveis, porque a gente fica ouvindo relatos de desassistência, de violências obstétricas, né, violência física, violência psicológica. Então, quando a gente reúne, né, as mulheres, as famílias nesse pré-natal coletivo, a gente tem muitas trocas, porque algumas mulheres já vêm de uma segunda, terceira experiência, né, da vivência do parto e querem ressignificar essa experiência. As profissionais ficam ali mediando esse processo, então é muito frutífero esse momento. Aqui, mais uma vez, a gente fazendo esse acolhimento e aí mostrando os ambientes, né? Então, aqui no alto a gente tem uma consulta tradicional no posto de saúde pelo médico, assistindo as famílias, a presença do companheiro, que é de suma importância, ele precisa estar envolvido nesse processo, destacando aqui que o companheiro ou a companheira é a primeira pessoa que vai estar com essa mulher ao longo do trabalho de parto, ao longo dos primeiros sinais de trabalho de parto, em casa ainda. Então, essa pessoa precisa estar preparada. Eu sempre converso com as minhas clientes. A pessoa que você escolheu para estar com você nessa empreitada, você confia? É uma pessoa que tem significado na sua vida nesse momento? Então, essa pessoa precisa estar nas consultas de pré-natal. É essa pessoa que vai te acompanhar ao longo do seu trabalho de parto? Ah, é sim, Mari. Então, essa pessoa precisa estar presente na consulta de pré-natal. Ela precisa conhecer sobre os seus desejos, conhecer sobre as possibilidades para esse momento.
Aqui seria uma consulta tradicional também, embaixo, o uso da ultrassonografia. Eu trouxe aqui a questão da ultrassonografia até para questionar um pouquinho rapidamente, porque eu estou me excedendo no tempo. A questão da ultrassonografia obstétrica tem sido feita em larga escala e repetidas vezes, e aí muitas vezes essas mulheres elas se desconectam do seu próprio corpo, porque elas ficam presas na tecnologia, e aí dentro dessa tecnologia elas acreditam quando elas veem na tela, né? Então se eu estou vendo na tela está tudo bem, mas elas se desconectam no sentir, e a gente vai também estimulando esse sentir ao longo desse acompanhamento, dessa assistência. Então, aqui a gente está fazendo a avaliação de pré-natal. Do lado esquerdo, eu estou massageando essa gestante. Eu massageio os pés. Enquanto isso, eu estou conversando com ela sobre as possibilidades para o parto, para o pós-parto, planejamentos, e estou massageando os pés dela, usando óleos essenciais. A gente fez um escalda-pés. Então, são diversas as possibilidades de acolhimento. Aqui, um ponto primordial, independente de onde seja seu parto, local de parto, ambiente público, ambiente privado, com médico, com enfermeira, com obstetriz, enfim, planejamento é primordial. Faça seu plano de parto. Plano de parto nada mais é que um documento que ele é um convite ao diálogo. Então, nesse documento, você vai expor os seus desejos, as suas possibilidades e os seus limites. Então, é muito importante que ele seja feito no início dessa gestação. O plano de parto ele vai ajudar as famílias e as gestantes a despertarem para o questionamento. Porque você começa a ver um monte de informação técnica, eu não sei isso, não sei aquilo, então isso começa a trazer questionamentos e você começa a buscar informações mais atualizadas. Então, esse modelo que eu coloquei aqui rapidamente é um modelo que eu elaborei junto com a enfermeira Thaís Stanziola, que a gente faz uma parceria também de trabalho, a partir das demandas que as clientes nos mandam. Então, a gente foi colocando tudo aqui nesse modelinho de plano de parto. Então, o plano de parto é essencial. Ainda que você opte, não, lá no início conversei, já entendi essa história toda de parto, de banheira, de óleozinho essencial, entendi tudo isso. Mas olha só, eu quero cesárea, quero que corte mesmo, que eu não vou passar por nada disso. Ok. Essa cesárea precisa ser planejada. Quem vai ser a primeira pessoa que vai receber seu bebê? Vocês vão realizar o contato pele a pele? Isso é muito importante. O contato pele a pele, ele estimula o afeto, o vínculo, ele estimula a amamentação, ele facilita esse processo do amamentar. Então, tudo isso precisa estar descrito no seu plano de parto. E, mais uma vez, o seu acompanhante de escolha precisa ter conhecimento sobre isso. A assistência ao parto à gestante de risco habitual pode ser realizada em ambiente domiciliar ou hospitalar, iniciar no domicílio e seguir para o hospital, maternidade de escolha da gestante e equipe de saúde. Pode acontecer em ambientes públicos ou privados, casas de parto, profissionais envolvidos reconhecendo o protagonismo da mulher, da família, né? Enfermeira obstetra, obstetriz, médico obstetra e a doula. E aí eu coloquei um pequeno destaque aqui para a doula, porque são profissionais treinadas e capacitadas para oferecer educação perinatal durante o ciclo gravídico puerperal e suporte físico e emocional contínuo para gestantes antes, durante e logo após o parto, encorajando a pessoa gestante a buscar informação sem tutela. O que significa isso? A mulher passa a ser protagonista do seu processo. Ela, obviamente, ela continua precisando de assistência técnica, né, de assistência científica, de profissionais da saúde, mas quem está ali, acima de tudo, digamos assim, né, quem está ali no protagonismo desse processo é ela, é o corpo dela que está sentindo, é o bebê dela que está sendo gerado dentro dela. Tudo isso, ela que está sentindo, então, ela tem destaque nesse processo. A doula, ela não tem uma formação acadêmica, diferente da obstetriz, né? Mas ela tem uma formação, ela faz um curso, ela é treinada para poder assistir aquele acompanhamento daquelas mulheres. Aqui são muitas das tecnologias que a gente utiliza ao longo desse processo, né, para alívio, são tecnologias de conforto ao longo do trabalho de parto. Então, a gente usa a bola de parto, né, a bola de pilates, para ajudar na movimentação desse bebê na pelve. A gente utiliza a massagem, um chuveiro quentinho. Se bem que esse calorão que está fazendo no Rio de Janeiro ultimamente, está todo mundo fugindo do chuveiro quentinho. Mas, no momento, eu estou, inclusive, com uma gestante que está em trabalho de parto e ela foi para o chuveiro quentinho, mesmo com esse calorão, que realmente alivia.
Os óleos essenciais, eu utilizo muito os óleos essenciais. Aqui a gente juntou, né, chuveiro com bola, rebozo, que é um pano mexicano, né, trazido pela Ana Olivia Naver, que é uma parteira mexicana, reconhecida mundialmente. E aí, a partir desse pano, a gente consegue fazer diversos movimentos, tanto de relaxamento quanto para auxílio na movimentação da pelve e movimentação desse bebê ao longo do processo de trabalho de parto. Aqui eu estou fazendo uma massagem, está no ambiente hospitalar, fazendo a massagem na gestante durante esse trabalho de parto, durante as contrações. Então, aqui, locais de parto, a gente tem, à esquerda aqui, a gente tem uma maternidade pública com diversas possibilidades. Então, vem a bola, vem um banquinho para poder trazer um ambiente mais lúdico e mais acolhedor. Aqui a gente tem um parto hospitalar, né, que essa mulher ela precisou, por exemplo, de analgesia intraparto, que foi um fator assim predominante, assim, foi o uso da analgesia intraparto ajudou ela a dar continuidade. Então, deu um descanso para ela, mas ela continua tendo a movimentação das pernas, ela continua tendo movimentação do seu corpo, mas ameniza a dor naquele momento e ela conseguiu dar continuidade ao sonho dela, que era parir via vaginal, com acolhimento, com segurança. Aqui os ambientes hospitalares, a assistência no ambiente hospitalar, sempre com afeto, com o companheiro junto, né? A gente está assistindo ao parto. Aqui são casas de parto, aqui à esquerda é a casa de parto, a banheira, né, do Sofia Feldman, que fica em Minas Gerais. À direita, a Casa Ângela, que é uma casa de parto também, que fica em São Paulo. Aqui um parto domiciliar, assistência ao parto domiciliar. Aqui embaixo eu fiz questão de colocar essa foto que tem um bebê com um cordãozinho enroladinho aqui nele, né, enroladinho no pescoço, para as pessoas poderem desmistificar, né, que isso não é possível. É possível, o cordão, ele é maleável, então cordão umbilical não enforca a criança, nada disso. Ele é maleável, o bebê nasce com um monte de cordãozinho ali, e a gente, no momento do nascimento, a gente retira, a gente mobiliza ele, porque é altamente maleável, escorregadinho. E aí, finalizando e todo esse processo, né, a continuidade, né, o puerpério, que aí é o pós-parto imediato, né, e o pós-parto prolongado. Então, tem algumas leituras que falam de até 2 anos desse puerpério, tem outras que ainda ampliam mais ainda, não seria só o período de resguardo lá, 40 dias, né, após o parto. O puerpério, ele vai além disso, que ele envolve questões emocionais, questões físicas. Então, o puerpério é um período de profunda transformação física e emocional para a mulher e sua família. Então, não pensem que é só a gestante, né, a pessoa gestante que passou pelo processo, que passa pelo puerpério. A sua família também passa, né? Aquele bebê, ele não vem só para aquele casal, ele vem para aquela família. Tem uma expectativa em torno daquele nascimento. Então, todo mundo passa por esse processo. Então, quanto maior o envolvimento nos cuidados do recém-nascido, banhos, trocas de fralda, colo, muito colo, nos cuidados com as tarefas do lar, limpeza, lavagem de roupa, compras de mercado, farmácia, os filhos mais velhos, nos cuidados da pessoa que amamenta, né? Levar uma água para aquela puérpera, para aquela nutriz, fazer sua comida, levar frutas cortadas. Maiores serão as taxas de sucesso da amamentação, né? Então, aquela mulher que amamenta, que está com o bebê recém-nascido, ela precisa de cuidado, ela precisa de zelo, porque a vida continua aqui fora, né? Eu costumo falar que o puerpério é um momento de atemporalidade. Enquanto a mulher está ali nos cuidados com aquele bebê, troca fralda, cuida, amamenta, dá banho, o mundo continua acontecendo, né? As pessoas trabalhando e as necessidades do lar, então tem que fazer uma compra, tem que fazer limpeza, tudo isso continua acontecendo. Então a mulher muitas vezes fica sobrecarregada quando ela não tem esse auxílio da família, de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, de um vizinho, enfim, pessoas que possam estar auxiliando nesse momento.
Então, quando a gente ajuda essa mulher, quando a gente tem essa rede de apoio, que a gente costuma falar, maiores são as taxas de sucesso de amamentação, aleitamento materno exclusivo e em livre demanda. Maiores serão também a conexão e a compreensão entre o casal. Então, quanto mais esse companheiro está envolvido, né, essa pessoa que escolheu passar por aquele momento ali junto com com a pessoa gestante, ele tem mais compreensão sobre o processo, ela tem mais compreensão sobre as necessidades daquela pessoa naquele momento. Então, ela tem um olhar mais acolhedor, ela tem um olhar mais de compreensão e menos julgamento. Então, menores são as possibilidades de desenvolvimento da depressão pós-parto também. Então, a gente vai vendo que uma coisa está interligada à outra. E aqui a assistência ao pós-parto, também em domicílio, sobre ser uma possibilidade, a gente vai até essa gestante. Aqui é o pós-parto imediato, eu coloquei esse bebezinho no contato pele a pele. Independente da via de parto, esse contato pele a pele na primeira hora de nascimento é muito importante para o início do afeto, o início da segurança daquele bebê e daquela mãe. Aqui a gente tem um aparelhinho que ele verifica quando a gente vai até o domicílio daquela mulher ou ela vem até o nosso consultório, verifica os sinais vitais daquele bebê, daquele recém-nascido. A gente pesa, a gente tem aquela balancinha para poder pesar aquele bebê. Aqui alguns recursos, né? Aqui mostrando o pai com o bebê no colo. Aqui eu estou fazendo massagem numa gestante no pós-parto, que ela estava extremamente estressada com relação à amamentação, com relação às necessidades do pós-parto. Estava com muitas dificuldades. Falei, bom, uma coisa de cada vez. Vamos relaxar primeiro, respirar, para você voltar um pouco assim e a gente conseguir falar tecnicamente do que precisa ser feito. Então, ela sentou, a gente massageou. Ela chorou. E tudo isso vai trazendo envolvimento, vai trazendo afeto, vai trazendo segurança, porque quando a gente passa a parte técnica, a pessoa já está confiando no profissional que está ali junto dela. Então, o trabalho fica muito mais fácil, porque ela sabe que ela está ouvindo tecnicamente, cientificamente, né, de uma pessoa que também traz acolhimento, que também traz ouvidos atentos, que traz uma fala mais acolhedora. Aqui é o laser, né? A gente utiliza muito esse laser infravermelho e vermelho. Esse laser infravermelho e vermelho, ele vem como um grande aliado, né? Tanto para a mama, quanto para o períneo, quando tem algum tipo de laceração, quanto para a cicatrização da cirurgia da cesariana. Então, ele melhora o processo de cicatrização e ele tem a propriedade também analgésica. Então, é mais um suporte que a gente tem para o pós-parto, para auxiliar essas mulheres. Aqui sou eu com meus peitos de fora, meu avental peito de fora, minha Luna, que é a nossa boneca, que a gente leva para tudo quanto é lugar, para poder mostrar para as mulheres, né, posicionamento com relação à amamentação, trazer esse lado lúdico. Aqui, alguns cenários de cuidado do pós-parto. Mais uma vez, também no pós-parto é possível fazer um encontro coletivo, né? Fazer um encontro de puérperas, de mulheres no pós-parto com diversos profissionais. Aqui a gente tem diversos profissionais, tem o bebezinho mais velho, né? Tem a mãe com o bebê no colo, amamentando, e todas essas mulheres vão trocando informações sobre esse período. Ali atrás a gente tem uma consulta mesmo de pós-parto, então o pai está com o filho mais velho e a mãe está com o bebezinho recém-nascido. E aqui os materiais utilizados, gente, né? Vai fazer sinais vitais, vai observar, vai pesar esse bebê, vai olhar essa mãe, né? Em todo o contexto, tanto físico quanto emocional. Então, conclusões, é preciso refletir sobre que formato de assistência estamos promovendo e como desejamos ser atendidos nos ambientes de atenção ao ciclo gravídico puerperal. A assistência ao pré-natal precisa estar conectada com a realidade de cada família e os profissionais envolvidos precisam se comunicar sem muros, sem disputas, né? Para que a atenção seja efetiva, quem ganha é o cliente. Né? Quem ganha são as puérperas, são as gestantes,
são as suas famílias, porque quando os profissionais eles começam a se conectar, a ter essa troca, olha, fulana está entrando em trabalho de parto, dá uma passada lá para ver se está tudo bem com ela, e aí a gente dá esse retorno para o profissional médico que está acompanhando, a doula está chegando. Então, quando a fisioterapeuta pélvica muitas vezes conversa com essa mulher, lembra dos exercícios que a gente estava fazendo e tudo mais. Então, um profissional vai complementando o outro, não tem disputa, um não entra, sabe, na área do outro, são áreas que se complementam, isso que é importante frisar, são áreas que se complementam. A via e o local de parto devem ser conversadas ao longo de todo o pré-natal, porque ela pode mudar, mas ela precisa ser dialogada, bem como um estímulo verdadeiro ao parto vaginal, em um cenário de afeto, confiança, planejamento e respeito. Isso tudo precisa ser trocado. As pessoas precisam ter conhecimento sobre como é ter um parto, né, um momento de nascimento acolhedor, seguro, com afeto, com respeito, independente de que momento esse parto vai acontecer, que aquela família seja sempre a primeira a ser ouvida. O puerpério carece de mais atenção, menos julgamentos, envolvimento da família que recebeu um novo ser. E muitos abraços, muito. O puerpério precisa de muitos abraços, gente, que o puerpério, pós-parto, é o momento de desaguar. Aquela família precisa ser abraçada. Aqui nossas referências. Gratidão pela troca de saberes. Adorei participar. Estava nervosa dessa, mas deu certo. Tô aqui olhando a hora para ver se dá tempo certinho. Gratidão pela troca de saberes. Foi uma honra estar aqui com vocês e é uma honra auxiliar na construção do trabalho de parto, nascimento e pós-parto, ideais para cada pessoa gestante e aqueles que fazem parte dessa história até aqui. Cada gestação é única, cada mulher é única, cada núcleo familiar é único e cada nascimento também. Então, a nossa percepção tem que ser única para cada pessoa que a gente recebe. Aqui embaixo a gente tem uns printzinhos de placenta que eu também faço no final do trabalho de parto, ou às vezes na consulta de pós-parto. Tem meu contato, né? O meu contato é maripimentel@gmail.com ou do Volver Acolhimento, que é aqui meu consultório, que fica no bairro Barreto, em Niterói. Tem os meus Instagrams aí, para quem quiser seguir. A gente gosta bastante. E meu telefone de contato. Olha, um beijo, foi muito bom compartilhar com vocês. Acho que depois vocês vão poder trazer suas dúvidas e serão muito bem-vindos.